Uma condição que eu acho importante na formação do arquiteto é ele ser curioso. A curiosidade tem que vir desde a adolescência, tem que ser chato. O que é isso, aquilo? Tem que ser curioso, né? E a gente ajudar a despertar mais e melhor a curiosidade. E não perder a curiosidade. Tem que morrer curioso, né? Eu acho que isso é uma condição que a gente percebe nos grandes arquitetos, né? Com quem a gente teve uma outra contato maior, por exemplo, o Oscar Niemeyer, né? Ele tem uma curiosidade imensa. Então isso aí, por exemplo, fazer com que a curiosidade seja parte da personalidade do Rodrigo, dessas pessoas. Depois não ter medo de errar. Quem tem medo de errar nunca vai ser ousado, né? E a arquitetura, se você quer ser criativo, etc., tem que ser ousado, tem que correr risco. Então não pode ter risco, a gente vai errar de vez em quando, né? Então esses fatores eu acho que são muito legais, muito importantes na formação do arquiteto, coisa que é muito diferente nas escolas de arquitetura em geral, não é só no Brasil, no mundo. Não pode arriscar. Você tem certeza que... Não, tem que ter certeza. Né? O Frank Lloyd Wright nunca teve certeza das coisas que ele foi fazendo. Corbusier, o Oscar Niemeyer, Artigas, em São Paulo. Então, essas condições o arquiteto tem que ser... Por isso que essa coisa de... Tem que usar o quê? O que for possível. Lápis, caneta, hidrocor, etc. Cuidado com o computador. O computador é importante, ele ajuda no desenvolvimento do projeto, mas na criação do anteprojeto, eu acho que ele atrapalha. Não é sempre a mão, mas nunca é no computador. O que eu quero dizer é, às vezes é a mão desenhando no papel, às vezes é a mão desenhando no iPad, que é como se fosse no papel, ou às vezes é modelando, já fazendo maquete. De fato, criar no computador, comigo não acontece. E o que eu acho que é muito perigoso dessa geração que cria no computador é que, fica muito refém da tecnologia existente, então acaba usando algumas ferramentas que estão lá naquele programa e que depois elas serão superadas, e com isso a própria arquitetura feita pode ser superada quando há uma nova tecnologia. Enquanto que a arquitetura feita de maneira criativa pelo ser humano, ela vai além da tecnologia, pelo contrário, ela puxa a tecnologia. E o outro ponto é que, principalmente para os estudantes ou quem está iniciando com computador, que tem um conhecimento menor dos programas, se ele cria a partir do computador, ele fica refém do quanto ele sabe mexer do programa. Enquanto que desenhar com a mão é imediato, do cérebro para o papel, né? Ou da intuição para o papel. Você não fica refém dos comandos que você sabe usar num programa. Eu, particularmente, não sei mexer bem em nenhum programa, eu me viro. Mas eu sempre começo desenhando no papel. Diferentemente do meu pai, o meu pai, ele pelo menos muitas vezes que eu vi criando, é surpreendente, porque ele consegue sentar na frente de uma folha em branco grande, ele gosta de folha grande, que é como ele gosta de desenhar, porque para ele é um trabalho visceral, né? Até onde a mão alcança, daqui até aqui. Por isso que as mesas dele sempre foram grandes, papéis grandes, e ele cria um projeto da folha em branco, que eu acho isso é lindo de ver, E o raciocínio do desenvolvimento do projeto vai junto com a mão. O meu processo, eu até gostaria de conseguir fazer assim, eu fico ainda muito interior aqui na cabeça, para ir no desenho quando eu acho que já está pronto na cabeça, e aí eu ponho no desenho e falo, opa, errei aqui na escala, o desenho não ficou bom, aí eu volto para a cabeça e vou para o papel de novo, né? Bom, de fato, eu nasci numa família, né, com a minha avó, Tomi, meu pai, o tio Ricardo também, que é arquiteto, presidente do Instituto Tomi Otaki, e a minha irmã Elisa, que é 6 anos mais velha, ela também é do teatro. Então, para mim foi um processo muito natural de entrar nesse meio,
Nunca houve aquela pergunta clássica do meu pai, o que eu ia fazer, né? Então, eu me lembro que quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu dizia que, não sei se você se lembra, pai, que eu ia ser arquiteto e guitarrista. Guitarra eu larguei, não tinha nenhum, não conseguia tocar, mas a arquitetura eu seguia adiante, então já desde pequeno dizia que ia ser arquiteto. E então foi um processo realmente muito natural, sem pressão nenhuma, teve uma fluidez também porque nós temos os almoços aos domingos há 40 anos, né, que acontece na casa da Tomi, que é projeto do meu pai de 1970. E nesses almoços sempre teve discussão acerca de arquitetura, arte, um pouco de política também, literatura, enfim. Então isso também criou um ambiente para que eu seguisse esse caminho de uma maneira muito gostosa. E então quando eu tinha 16, 17 anos, até no colégio teve aquela prova de aptidão, enfim, para ajudar os alunos a escolherem um pouco a profissão, né? E o meu deu 100% arquitetura, o que eu já tinha certeza que ia dar, porque eu já tinha escolhido o que eu ia fazer. E prestei a FAU, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que é a faculdade que meu pai e meu tio fizeram, né? Então, para mim, ser arquiteto era algo que eu sempre me vi sendo arquiteto. Agora, evidentemente, com meu pai, ele, quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, ele passou a me levar nas viagens dele de palestras ou visitar obras, né? E foram muitas. Eu ia junto com ele e assistia as palestras, e ele aproveitava, esticava um pouquinho, alguns dias, para a gente visitar a cidade. Às vezes era no Brasil, às vezes era fora do Brasil. Às vezes não era para ver necessariamente a cidade, às vezes era para ver a natureza, quando ele me levou, por exemplo, para ver as cataratas do Iguaçu ou a Amazônia, para ver também o tipo de arquitetura da natureza. E nessas viagens ele sempre me levava em algumas construções. Eu ainda era pequeno, né? Eu ainda não tinha pensado concretamente que eu ia prestar o vestibular para arquitetura, mas esse sempre foi o nosso meio e o nosso mundo. Então, quando a gente visitava essas obras, eu me lembro que meu pai fazia algumas perguntas que na época eu achava que eram um pouco pegadinha, né? A gente entrava, por exemplo, numa catedral e ele falava: ô filho, quantos metros você acha que tem aqui de altura? E aí eu ficava olhando e falava: acho que tem uns 18. Ele: acho que tá mais para 16. O que você achou dessa luz? O que você não gostou aqui? O que você gostou? E eu achei, naquela série de perguntas que meu pai ia fazendo, me divertia. E depois eu fui entender, quando eu digo depois, 10, 15 anos depois, eu fui entender que ali, desde os 12, 13 anos de idade, quando a gente começou a viajar juntos, que ele estava criando um repertório meu, né? Ou seja, de eu olhar a arquitetura atentamente, lembrar das obras, daquilo que é interessante, aquilo que talvez não seja interessante, o porquê que é interessante, criar um olhar que é um olhar atento e curioso, que ele diz até hoje que é o olhar que o arquiteto precisa ter. Então essas viagens para mim também foram fundamentais e foram inúmeras para a minha formação também e escolha da profissão. Apesar de eu nunca forcei ou induzi que o Rodrigo fosse arquiteto, mas como eu era arquiteto e na nossa família, o Rodrigo já disse isso, tem geração de pintura, minha mãe, o ateliê dela sempre foi na casa dela. Então eu entrava e saía para curso primário, ginásio, vendo ela pintar. E quando o Rodrigo tinha seus 12, 13 anos, eu levei todo fim do ano, entre Natal e Ano Novo, durante 6 ou 7 anos seguidos, em roteiro que ele escolheria. Então vamos para a Itália, vamos para Nova York, uma vez vamos para o Japão, etc.
E, tá bom, vamos, mas vocês que vão acertar isso tudo. As malas estão aqui, a Elisa ia junto também. Elisa é a filha mais velha, né? E ela fez dança e teatro, e nessas viagens ela ia junto. Então, e as malas todas na frente, eu ficava na retaguarda a uns 20, 30 metros de onde faz o check-in para voo. Então, o Rodrigo vai lá e faz o check-in, né? Então ele ia lá e eu ficava olhando para ver se ele era garotinho ainda, vamos ver se ele... Eu mal chegava no balcão. Pois é. Então ele foi aprendendo a fazer check-in, a gente viajava, chegava no país que a gente iria, eu pegava o táxi, Rodrigo, fica do lado do motorista e vai falando qual é o hotel que nós vamos. Então, ia ao hotel, chegava no hotel, tem que fazer check-in no hotel. As malas estão todas ali, conta tudo direitinho, está tudo aqui. Então, entra lá, faz a entrada do hotel, né? E pronto, aí ia para os quartos. Mas antes de viajar, vamos para Nova York, tá bom. Então lá tem uma programação de teatro, por exemplo, interessante. Mas precisa reservar com antecedência de um mês, né, 20 dias. Rodrigo, liga para o teatro, lá para Nova York, já pede reserva. A gente ia tudo reservado. Ele que acertava tudo isso aqui, né? Por que é isso? Porque era um meio de ir colocando o Rodrigo também mais familiarizado com todas essas atitudes e esses conhecimentos aí para fora, né? Uma vez eu me lembro que eu fui fazer uma palestra na Bauhaus, né? Um grande centro. Levei o Rodrigo tinha 17 anos, por aí, né? Lá na Alemanha, em Dessau. Então eu fiz a palestra lá, e o Rodrigo ficou assistindo, fotografou, e na volta damos a volta pela Alemanha, etc, né? Então isso ocorreu muito nessa época. E eu queria que ele fosse arquiteto, eu não estava fazendo força, eu queria que ele tivesse esse conhecimento do mundo, né? Que é importante para a formação da arquitetura, né? Então, aqueles almoços de domingo, de manhã, domingo no almoço, na casa da Tomi, né? Íamos nós todos, quer dizer, o Rodrigo, a Elisa, eu, o Ricardo, a mulher dele, e alguns amigos, sempre alguns amigos iam juntos. Esses amigos eram todos ligados à arte, né? Então a conversa era muito ligada à arte mesmo. E uma coisa que a gente tratou no almoço era: não vale conversar sobre condomínio. Que ficou doente, que não sei o quê. Não pode conversar sobre isso. Vamos conversar sobre a vida, né? Bom, isso foi nossa trajetória rápida assim, na fase final da infantil, a fase da adolescência do Rodrigo, até ele entrar na FAO, né? E durante a FAO também. Hã? Durante a FAO também. Durante a FAO também. Bom, a nossa última viagem aconteceu pouco antes da pandemia. Barcelona e Alemanha de novo. Né? Vocês foram juntos? Eu ganhei 2 prêmios internacionais. Exatamente. De design, ano passado e retrasado. Eu levei o Rodrigo junto, né? Quando ele diz que ganhou 2 prêmios internacionais, na verdade ele ganhou o prêmio internacional mais importante que tem. Esse da Alemanha é o prêmio mais importante que tem. E outro foi esse foi Essen, é uma cidade lá no norte da Alemanha. E a outra foi em Barcelona, quando eu fui presidente de um júri internacional, né? E também levei o Rodrigo. Então tudo isso vai somando, né? E o Rodrigo se casou, tem 2 gêmeos, né? São garotinhos ainda, muito espertos, né? E furando um pouco esse bloqueio, de vez em quando eu dou um pulo lá, né? Máscara e tudo isso aqui. Eles, quando cresceram, eu já estou morto, né? Então, vamos ver como é que eles vão, né? Eu vou dar a melhor contribuição possível, né? Que depois junto o Rodrigo vai tocando, né?
eles vão ser arquitetos? Não sei. Eu também acho que o Rodrigo não vai forçar que eles acho que o Rodrigo não vai forçar que eles sejam. É como aconteceu comigo e como aconteceu com o próprio Rodrigo. Né? Eu adoraria que fossem das artes, sem dúvida. Não, sim. Aí eu vou te copiar um pouquinho, colocar aula de desenho, de música, coisa que meu pai também me colocou quando eu era pequeno. Primeira aula de desenho ele me colocou, eu tinha desenho livre, né? Tinha 4, 5 anos, do Dalton, curso do Dalton. Aí também colocar aula de desenho, de música, também criar esse ambiente cultural para que, se eles quiserem escolher uma profissão ligada às artes, eu vou ficar muito feliz. O Rodrigo já me ajudou em alguns projetos, sim. Porque ele ficou aqui 10 anos. no escritório. Tudo isso? 10 anos. 10 anos? Então, ficou 10 anos. Eu entrei no terceiro ano da faculdade. Comecei como estagiário. Sem direito a computador, que meu pai gosta de dizer. Ou seja, o estagiário ele ganha um bloco de papel e ele fica desenhando. E no começo, o estagiário no início ele até dá um pouco de risada. Ele falou, pô, por que eu estou fazendo isso, né? No início escreveu o alfabeto. Letra maiúscula, letra minúscula. Maiúscula, minúscula. Meio centímetro, 1, 2, vai aumentando. Aí depois fazer linhas paralelas retas na horizontal, na vertical, curva. Depois, em cima de um desenho, reproduzir o desenho. E isso dura 2, 3 meses. O estagiário sai com um bloco assim, ele nunca desenhou tanto, nem na faculdade inteira, o que ele desenha aqui durante o estágio. Ou seja, o estágio aqui no escritório não é fonte de mão de obra barata. O estagiário vem para aprender. Então ele aprende a desenhar e só depois que ele faz isso, ele começa a ir para o computador para desenhar um pouquinho. Então eu comecei nisso, junto com outros estagiários, fazendo os desenhos. Depois fui entrando aos poucos nos projetos. E o primeiro projeto que eu participei aqui no escritório foi de Heliópolis, que é um projeto que me marcou muito. Eu me lembro que precisava fazer um levantamento de 210 casas lá. Heliópolis. Mas como que é o nome da rua mesmo? Rua da Mina? Rua da Mina. Rua da Mina, é. E aí eu e outro estagiário, a gente ia batendo de porta em porta para explicar para o morador qual que era o projeto, que seria uma repintura de todas as casas. Dessa rua. Todas as fachadas das casas. Rua encravada no meio de Heliópolis, que é uma das maiores de São Paulo, né? 150 mil habitantes. Então tinha que explicar que não era simplesmente pintar a fachada, que o meu pai ia fazer um estudo cromático que representasse a união dos moradores, porque é incrível. Não é à toa que esses lugares são chamados de comunidade, eles realmente são uma comunidade muito forte, né? Eles se conhecem, se unem, lutam juntos, né? Coisa que aqui na nossa região a gente não conhece nem os nossos vizinhos. Então, tinha uma cartela, a gente ia de casa em casa, com uma cartela com 8 opções de cores. Então a gente tinha que bater lá na porta, olha, tem um projeto para pintar a sua casa, não se preocupe, não tem custo nenhum. Qual gostaria que fosse a cor predominante, mas aí explicar que ia ter uma mistura entre as cores. E aí também fazer um levantamento de todas as casas, medidas, e colocar isso no papel, ficou um papel longo, fotografando, depois desenhando no AutoCAD. E aí ele foi fazendo um estudo cromático que representava toda essa união dessas fachadas. Ficou muito bonito. Esse foi o meu primeiro trabalho aqui, eu era estagiário, né? E aí eu não sei. O trabalho chama A Cor em Heliópolis. Mas é bonito ver que meu pai ele tem essa paixão pela arquitetura que faz com que ele se dedique a um projeto como o de Heliópolis, que então é conjunto habitacional tipo, para baixa renda, ou para um projeto como o NIC, que é um hotel 5 estrelas, com o mesmo afinco, com a mesma paixão, né? A arquitetura para ele é importante, e ponto final, não importa para quem que é. É importante fazer uma boa arquitetura.